Boa noite, Thalito News. Estamos ao vivo aqui na Thalito News com a Fabiola. Senta aqui, Fabiola. Pode sentar, Fabiola. Tudo bem? Senta aqui, Dr. Wagner. Boa noite. Estamos aqui ao vivo na TV Thalito News e em todas as outras redes sociais. Vem um pouquinho mais pra cá. Como que é? Calor humano. Gente, eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas. A Fabiola, que é uma protetora de animal, que é a minha segunda paixão, que a minha primeira é minha filha, mas a segunda são os meus animais. E estamos aqui com o Dr. Wagner, que é médico veterinário. E boa noite a vocês, sejam muito bem-vindos. A gente agradece o convite e a oportunidade. Boa noite, é um prazer. Sempre bom falar da causa animal. Muito bom, né? Que, infelizmente, na nossa cidade está a desejar. Né? Está a desejar, eu concordo com você, doutor. E, inclusive, muito me preocupa. Hoje eu estava até ouvindo, eu não sei quem me falou, porque foi um dia corrido no escritório hoje, mas alguém me falou de que estão montando um projeto de castração, né? Eu não sei se você ouviu, mas parece que é uma castração móvel. É positivo para a cidade montar um projeto de castração móvel? Todo projeto de castração é positivo. É positivo? É. Desde que haja vontade política. Né? E o que acontece? Hoje na nossa cidade tem o CCZ, no bairro do Bom Sucesso, onde são feitas as castrações. Porém, é um local afastado, um bairro de difícil acesso. Então, muitos munícipes não levam os animais devido à distância, né? Ao tempo que se deve passar lá o dia todo. Entendi. Porém, é válido. Melhor ter lá do que não ter em lugar nenhum. Mas só tem esse local? Sim. Só. Não tem outro? Sim. Não tem. Mas você entende que o maior problema, por exemplo, dos animais de rua, dos animais abandonados, porque isso é o que mais me comove também, você entende que a castração ela poderia estar solucionando ou minimizando esse... Sim, a castração é um fator essencial para o controle populacional de animais. Essencial. Eu tenho um colega que eu presto serviço para ele, Dr. Eric, já há muitos anos fazendo castração. A gente faz tanto bicho, tanto em São Paulo e em outras cidades. Aí eu perguntei, Eric, mas não acaba? E ele falou, é a deficiência de anos. Então, quer dizer, isso já vem de muito tempo. Um outro, eu sempre escuto falar, sempre só de castração. Mas eu tô enfrentando, inclusive, agora um problema com a minha gata, que eu achei na rua, aliás. Ela está com um nódulo no duodeno. Fizemos todos os exames, por isso que eu fiquei louca atrás de trazer, porque eu acho muito importante e eu acho que o veterinário, os protetores animais, não tem muita voz nessa cidade, teria que ter, porque vocês são as pessoas que vão nos conduzir a fazer assim o assado. E eu vejo, porque essa cirurgia ficou um valor, acho que eu vou gastar em torno de quase R$2.500, né? Aí eu penso o seguinte, a minha gata deu sorte que eu vou conseguir fazer. Mas quantos gatinhos não estão, às vezes, com o problema dela e que não vai ter? Então, só a castração eu vejo que não resolve. Porque o animal ele tem outros problemas. Então, o que é feito quando um gato de rua, um animal de rua tem esse problema? Quem que cuida? Como que funciona, doutor? No caso de protetor, né, a gente, infelizmente, semana passada, eu e uma colega fomos acionadas para estar resgatando uma gata que estava dentro de uma igreja católica no Jardim Cumbica.
Ela tinha sido atropelada num domingo e na quarta-feira que resolveram entrar em contato com a gente. Então, essa parte. E quando nós chegamos lá, assim, a gente fica triste, com raiva, porque eu acredito particularmente, tanto igrejas e escolas, é onde forma o caráter das pessoas. Sim. E se deve pregar o amor ao próximo e o respeito, tanto ao meio ambiente quanto aos animais. Sim. A gata estava com a pata já, infelizmente, fraturada, estava sendo segurada por um pedaço do nervo. Infelizmente, teve que passar por uma cirurgia de amputação. E nós, protetores, não fazemos milagre, né? Sim. Infelizmente, no dia, o Dr. Eric não estava, o Dr. Wagner não estava aqui em Guarulhos. A minha colega que ajudou no resgate levou ela para a clínica doutora Verônica e está lá, foi passada por vários exames e ainda está internada. E o que a gente faz? Pede no Facebook, WhatsApp, ajuda para poder pagar a conta. Porque aí vocês levam, por exemplo, o veterinário cuida, porque também é o trabalho dele, ele também tem que receber. Sim. Porque eu acho que nem daria certo de eu ser veterinária, porque eu ia passar fome, porque eu morro de dó, eu não posso ver um bicho que eu quero cuidar de todos. Então eu fico pensando, e aí? Como que a gente poderia estar tentando solucionar? Que tipo de política pública, doutor, Fabíola, que tipo de política pública poderia ser feito para que isso tivesse solução? Para a gente não ver tanto maus tratos, né? Verdade. Políticas públicas, castração, porque aí você diminui a quantidade de bichos que vão para a rua e vão estar gerando novas crias, né? Sim. Criação de hospital público veterinário, né? Muitos colegas são contra, né? Por quê? Porém, é uma realidade. Mas, se tivesse... Infelizmente, né? Nós vivemos no mundo capitalista. Sim. E alguns acham que desvio de clientes, né? Não, mas vocês, por exemplo, seria como um hospital de ser humano. Sim. Você seria contratado para estar lá cuidando dos bichinhos e receberia do Estado para trabalhar. Então, poderia abrir concurso para o veterinário trabalhar num hospital público de animais. Não seria isso, a priori, assim? Sim. E boa vontade política. Né? Infelizmente, tá faltando. O que ocorre em anos eleitorais, hoje virou moda. Todo mundo pegar um animal, colocar debaixo do braço, porque dá voto, dá bastante voto. É um absurdo, né? É uma causa. Acabou a eleição, né? Esquecem os bichinhos, né? Esquecem, abandonam, porque a gente vê muito isso. Eu não consigo entender como que um ser humano consegue ser tão covarde em abandonar um bicho, doutor Fabíola. Você consegue entender isso? Tudo como o doutor Wagner falou. Parte do princípio do quê? Castração e, querendo ou não, a educação. O que seria educar desde os pequenininhos, né? Querendo ou não, é a esperança para amanhã, né? Sim, porque quem já tem certa idade, bem difícil de você conseguir fazer que volte atrás com a consciência, né? E a castração. Hoje, a gente fica empacado, a gente meio que patina, por quê? Falta investimento para cirurgias de castração, porque os números atuais para uma cidade com tantos habitantes como Guarulhos é vergonhoso. 12 mil castrações anuais, gente, não dá. Você sai atualmente em qualquer bairro de Guarulhos, eu não estou mais falando só de bairro de classe média, tanto faz. Infelizmente você tropeça em dúzias e dúzias de animais abandonados. E como evitar isso? A castração, não tem jeito. É a castração e a guarda responsável. Como que é a guarda responsável? A guarda responsável que a gente pode trabalhar em cima. Palestras em escolas, né? Para educar os pequenos. Atualmente não tem? Aí só as ONGs que fazem isso e às vezes tem o grupo também do CCZ que vai até a escola, mas mesmo assim é um grupo muito limitado para tantas escolas que tem aqui em Guarulhos, né? Infelizmente. Então, ou seja, seria uma conscientização, doutor? Isso. Uma conscientização do que é um animal, porque até a lei ainda fala em coisa, né? Mas animal não é mais coisa, não pode ser coisa, né? A gente patina, né? É uma coisa que, que não é coisa. Essa lei 9605 de 1998, para mim, ao meu ver, é uma lei falha, né? Porque ela dá 3 meses a 1 ano de detenção mais multa. É muito pouquinho. Muito pouco. Que é pouco demais, gente. E não se aplica
né, a totalidade da lei. Né? Eu, há 2 anos atrás, sofri uma agressão e atendendo uma protetora e um cachorro que havia sido agredido. O juiz condenou e o Ministério Público o agressor a uma multa de R$800. Eu tive lesão corporal, média. Uma senhora de 69 anos, a protetora, foi agredida gravemente. E R$800. Né? Então, se esse cidadão que nos agrediu fosse obrigado a prestar serviço em canil, né, na rua, por 1 ano, 2 anos, ele não faria de novo. Ele veria o sofrimento do animal, é exposto, passa frio, fome, sede, né? É só nós nos colocarmos no lugar dos bichos, né? Eles sentem frio, medo, sede, fome. Então, infelizmente, é muito triste. Né? E me fala uma coisa, doutor, eu tenho uma curiosidade, né? Eu sinto que sim. A minha gata, eu coloco assim, meus gatos, né? Porque eu tenho 2, durmo com os 2 e durmo com o cachorro. O cachorro dorme no meu pé, ela dorme encostada aqui e o gato dorme na cabeça do meu marido. Então, é assim, eles são muito apegados a gente. Eu sinto que eu peço beijo, ela encosta aqui e faz assim. Então, quer dizer, eles sentem... Eles sentem todo esse carinho, eles sabem quando a gente faz o carinho, eles sabem quando alguém maltrata, eles sentem isso. Inclusive, saiu uma pesquisa recente que os animais entendem, né, o que nós falamos. Né? Então, quem maltrata um animal, né, ou não tem dó, ou faz descaso, é só se colocar no lugar. Né? Você é um ser que não fala, não tem como pedir, né? Sim. E está abandonado aquela situação. As pessoas têm que se conscientizarem, antes de ter um animal, pensar que ele vai viver de 10 a 15 anos, né? Que ele precisa de uma boa ração, precisa de veterinário, precisa de cuidados. É como se fosse um filho. Hoje é um filho. Hoje o conceito mudou. Né? Sim. Ah, é o seu bicho. Não, meu filho, a minha filha. A gente liga no veterinário, inclusive, eu falo, eu sou a mãe da Amora, eu sou a mãe do Burgão, eu sou a mãe. Verdade. Isso mesmo. Né? Porque é uma coisa que a gente cria um amor, um carinho, né, Fabiola? E você tá sempre se dedicando, você deixa suas coisas para fazer. 25 horas por dia. E é uma coisa que, às vezes, para nós, protetores, até se torna um pouco cansativo, porque a nossa luta hoje é realmente o trabalho na conscientização e principalmente de quem está por trás das criações das políticas públicas, né? Porque, infelizmente, nós já temos vários casos aqui em Guarulhos de protetores, pessoas normais, que de protetores passaram a acumuladores. Nós temos casos no Jardim Capelinha. Você me falou a respeito de... Não melhorou lá a situação? Continua. Como que é lá? Vamos fazer um apelo para quem está nos ouvindo. São 2 senhoras que moram no Jardim Capelinha. Infelizmente, lá é uma área de desova. Né? Tem gente que abandona, tem pessoas que têm condições que vai lá e faz uma barganha, né? Ó, te dou um pacote de ração, você fica com tantos animais. Elas acabam ficando, e se não ficam, o pessoal joga mesmo bicho de raça, sem ser de raça, e já chegaram no limite. Tem 600 animais. Aí dentro desse local? Dentro desse local, eles ficam soltos porque 600? É uma área... 600. E é uma coisa assim, que já vem uma briga, já há muitos anos, com gestores antigos, com o atual gestor, não sei se ele está... com certeza deve estar por dentro também. Sim. E, enfim, é uma coisa complicada porque as senhoras passam fome, os animais também passam fome, acabam se mutilando, os mais fracos acabam morrendo, os mais fortes acabam morrendo. Ou seja, elas também fazem isso não é por mal, é porque elas... E elas têm problema já. Uma tem problema com alcoolismo, outra tem problema já. Nossa. Já tem depressão. Então, assim, a nossa luta é para que não aconteça mais isso, para que outros protetores não venham a tornar acumuladores. E, por exemplo, ele falou de política, o Dr. Wagner falou de política pública no sentido de responsabilidade com os animais. E eu acredito que essa mudança, enquanto não tiver, realmente não vai continuar do jeito que está. Então, ou seja, nós precisaríamos reformar essa lei. Agora, doutor, a curto prazo, a rápido, o que a gente precisava, por exemplo, para fazer com esse... Precisava de um espaço? De alguém que cuidasse? De como que é? O que a gente podia criar de forma rápida? Ao meu ver, a situação não está pior,
muito se deve aos protetores. Sim. Porque senão a situação estaria crítica. Tem muitos protetores com a casa lotada, né? Que passam necessidade para cuidar dos bichos, né? Como a Fabíola disse, eles se dedicam 25 horas, né? Ao dia, 365 anos, né? Ao ano, para cuidarem. Onde o poder público falta, né? Infelizmente. Quem está fazendo, mas eles também não têm condições. Então é o que ela falou. Junta, assim, dívida para poder pagar a conta. A gente vive de vaquinha, a gente vive de rifa, de eventos que Quantos, nós vocês têm ideia de hoje, em Guarulhos, quantos protetores aproximadamente nós temos? Não. Tem muitos que infelizmente estão anônimos, estão isolados, porque não acreditam mais na política, não acreditam mais em nada, né? Então, assim, fica difícil dizer, mas tem bastante sim. Infelizmente, como eu falei, tudo volta para a questão da castração. No caso dessas duas senhoras, o que se poderia fazer hoje? Separar os doentes dos saudáveis, tentar doar, vacinar, castrar quem não tiver castrado e tentar doar, fazer uma feira de adoção especificamente naquele caso. E, de novo, voltando, a gente sempre volta para o início. Falta boa vontade, porque aqui em Guarulhos, os mutirões de castrações, sem ser no CCZ, que poderia estar acontecendo em escolas, não funcionam e a gente não tem uma resposta plausível do porquê que não pode estar sendo feito, entendeu? Porque é uma coisa que a população anseia. Teve a saúde participativa, que foi eleito 5 delegados da saúde pela causa animal. Os projetos todos foram bem votados, a população não tinha quem representasse, porém quem foi lá representar foi os protetores, e todos os projetos que os protetores lançaram lá foi bem acolhido. Então, mas agora não sai do papel. Não sai. Então o que a gente precisa é de comprometimento. Sim, boa vontade. É de comprometimento, de vontade. Agora, o que eu vou me comprometer aqui com vocês? Não sei onde eu vou poder ajudar, mas eu vou me comprometer e vou cobrar isso das nossas autoridades para que a gente consiga fazer, o Fabíola, o Dr. Wagner, alguma coisa nesse caso da capelinha. Que você já não é a primeira vez, você já me chamou de uma outra vez que a gente estava fazendo um evento social, e você me chamou, doutora, me dê uma ajuda, porque nós estamos... Então, eu vou me comprometer, eu não vou esquecer, eu sei que é muita coisa na minha cabeça, mas eu vou tentar me comprometer e cobrar de quem tem que ser cobrado. E me fala uma coisa, a OAB tem uma comissão direcionada para a causa animal, né? Eu gostaria de saber se vocês estão em contato com essa comissão. Eu participo. Participa? O que está sendo feito? Vocês têm interagido? A OAB tem dado o suporte? Como que é? Então, nesse caso, é muito complicado em questão das acumuladoras, né? Porque, assim, não são poucas. O número de 2 assusta, porque 600 animais, tá? Agora é para agora. O que poderia ser feito? Os protetores não têm espaço físico, as ONGs também não têm espaço físico, o CCZ não tem condições de absorver. Então teria que criar ONGs com espaço físico, ou seja, custeado talvez pelos nossos governantes. E talvez não fosse a solução, porque, como eu falei, seria fazer uma feira de adoção específica para esse caso, porque infelizmente, assim, espaço físico também é muito complicado de se falar, porque a gente acaba até tirando de um para repassar para outro e o problema continua. Mas se houvesse um projeto firme, um projeto forte, para que a gente tivesse um espaço grande, faria sei lá, um revezamento, colocar alguns veterinários que fossem custeados pelo governo. Gente, tem que ter uma forma. É o que eu sempre bato na tecla, porque é um caso tem que ter uma forma. Isso é um problema de saúde pública. É saúde pública, e traz doença pra gente também. Tem as zoonoses que são transmitidas dos animais para os seres humanos, né? Sim. Então isso, o secretário de saúde, né? Faça apelo, doutor. Eu faço apelo aqui ao secretário de saúde para que ajude nessa situação, porque é uma situação caótica, crítica, né? Que ajude principalmente as protetoras, né, com problema social, assistente social, e aos animais, porque daqui a pouco se torna uma situação inviável
que já está em voga. Já está, porque pelo que ela está me dizendo, essas duas senhoras que estão acumulando lá estão na situação de que já possuem até doença psicológica. Sim, problema com alcoolismo. E o que mais choca em tudo isso, porque não é segredo, esse caso já, infelizmente, eu até tenho vergonha de dizer isso, mas já rola já há 18 anos. E não foi feito assim nenhuma interdição desse lugar, nenhum boletim de ocorrência para que alguém veja o que está acontecendo? O que foi feito? O problema, o CCZ até castra os animais, mas o problema é que torna-se Mas é o que abandonar o doutor falou. É um ciclo vicioso. Você pode castrar, mas o animal ele vive em torno de 15 anos. E o problema maior Não é isso? Sim. Então, mas... Então, como que você castrou, mas o animal tem que voltar para algum lugar? Sim. Porém, a castração, você castrando, esse animal mesmo, ele sendo errante, ele não vai mais procriar. O grande problema é a procriação. Né? Os animais errantes, os animais que estão nas ruas, eles acabam procriando, as gatas, várias crias ao ano. As cadelas, 2 crias ao ano. Porém, os filhotes vão dar cria. Então, isso é um ciclo sem fim. Né? Esse ciclo não tem fim. Então o primeiro passo, castração. Castração. Na nossa cidade... É uma cidade ampla, né? Um território muito grande. Como eu acho que deveria ser feito? Seguindo o modelo da Prefeitura de São Paulo, do governo de São Paulo. Mas dessa gestão atual? Da atual e das anteriores, né? São feitas licitações, né? Essas licitações, as ONGs participam. São destinadas verbas para as ONGs, né? Isso são feitos aos finais de semana em CELs, né? Em escolas públicas. Você diz a licitação? Não, as castrações. As castrações. Os mutirões. Os mutirões são feitos em CELs, em escolas públicas municipais e estaduais também. Porque são muitos. Sim, sendo da prefeitura nas escolas municipais, sendo do estado nas escolas estaduais. Entendi. Tem que rodar os bairros. Por que tem que rodar o bairro? Se você ficar fixo no CCZ, muitos munícipes não vão levar. Você levando a castração até o bairro, aquele número vai diminuir. Entendi. Porque os munícipes não têm condições de levar até o Bom Sucesso, ele vai estar ao lado da casa dele, ele vai levar o animal. Então esse modelo em São Paulo é um modelo que funciona. E eu sei porque eu trabalho lá. Eu trabalho com um colega que presta serviço para a Prefeitura de São Paulo. A gente, final de semana, às vezes sai 500, 600 bichos no final de semana. Mas é uma equipe grande, de 30 pessoas, sendo 8 veterinários. Tudo isso com o aval do CRMV. Tem muitos que vão falar, mas não é certo você fazer um mutirão de castração onde as crianças irão estudar na segunda-feira. As salas são lavadas, né? Então tem todo um cuidado avalizado pelo CRMV, né? Para que haja quantidade de profissionais corretos, materiais esterilizados, fios esterilizados, né? Tudo feito dentro de uma política correta. Então, agora, essa parte que você está dizendo, e é uma coisa que inclusive eu até coloquei aqui para eu te perguntar, porque quando a gente faz a castração ou qualquer cirurgia no animal, ele tem que ter aquele cuidado. Nesse caso, por exemplo, castrou animal de rua e vai jogar ele na rua de novo, onde vai levar? Né? Como que vai ser? Você castrou, você tem uma castração móvel ou uma castração que você poderia estar montando, castrou, e aí você leva para sua casa até melhorar, até curar? Sim, é assim. Quando o munícipe vai levar um animal, né, ele é responsável. Ele não pode pegar um bicho da rua, castrá-lo e devolver para a rua, né? Então você pegou para castrar, você está responsável pelo bicho. Sim. Então quer dizer, olha, então a responsabilidade de quem vai fazer um projeto desse também é grande. Sim. Porque o animal não é pegar, castrar e jogar. Não, o animal é microchipado,
E número do microchip consta toda a informação do proprietário, do tutor que levou esse animal. Ah, entendi. Uma coisa que já acontece aqui em Guarulhos é, no caso, a castração comunitária. Castração comunitária. Que daí qualquer pessoa pode fazer isso, tem uma cadela lá na sua rua tal, e você já está colocando água, comida, você pode levá-la para castrar, procedimento, desde que você se responsabilize pelo pós-cirúrgico dela. Aí ela não pode ficar na rua, né? Sim. Ela tem que ficar na casa de alguém. E é uma coisa que, assim, aqui na cidade está muito caótico. Teve uma circular alguns dias atrás para as escolas daqui de Guarulhos, onde se falava que não podia ter animais nas dependências das escolas. Mas vamos lá. Isso fica meio vago, fica meio confuso, porque é como se tivesse a própria pessoa, o próprio... não sei se foi vereador, se foi secretário de educação atual, que incentiva as pessoas, né, dá duplo sentido para essa circular. Que é como se as pessoas vissem, já não precisa de uma desculpa para poder maltratar. Então, acaba que as pessoas maltratam. E para não ter mais animais errantes em terminais de ônibus, que é uma coisa que você vê centenas, não é mais nem dúzias, centenas mesmo. Você vai no terminal São João, você vai no terminal Pimentas, é o que mais você vê. Precisa-se do bom senso de quem está, né, na gestão. Tanto na anterior já foi, mas agora quem assumiu também tem uma responsabilidade, porque infelizmente os números de cirurgias de castrações anuais não está dando. Já é uma realidade ultrapassada, né? Nós precisamos avançar com isso. Aí onde entra os mutirões, entre as palestras, foi nessa parte que eu vi, que eu recebi essa informação. Parece que vai ter uma castração móvel em algum lugar. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. E o depois? Eu coloco lá uma Kombi, alguma coisa que castra o bicho, mas depois eu jogo ele na rua? Não pode. Esse serviço... Eu estou preocupada com essa situação. Esse serviço, geralmente, ele é feito visando o munícipe. Um munícipe que não tem condições de levar um animal... Não o animal da rua. Não, um munícipe que não tem condição de levar um animal numa clínica para efetuar a castração, o município concede. Aí o caso que a Fabíola colocou dos protetores comunitários, né? Ai, gente, é muito triste. Eu rodo muito Guarulhos, eu pego alguns bichos para castrar e Guarulhos, Cabo Sul, São João, Capelinha, doutor, e quando ele Cumbica, tá doente? Muito bicho abandonado. Muito bicho abandonado. Isso aí é uma realidade. Você anda na região do Cabo Sul, é vergonhoso. Você anda nas periferias, é vergonhoso. Uma cidade do tamanho de Guarulhos, né? Um município que arrecada o que Guarulhos arrecada, é triste, é vergonhoso. Eu sei que o prefeito Guti está assumindo. As finanças do município, né? Elas estão comprometidas, porém, comece a dar a devida atenção a esse problema. Ao animal, né? Vai ficar pior, vai ficar muito pior. Problema, porque é um problema de saúde pública. De novo, o secretário de saúde, né? Os responsáveis, diretor do CCZ, né? A gente tem que fazer uma política na cidade que seja exemplo. Sim. Nós temos alguns empresários em Guarulhos que ajudam muito a causa animal, né? Então, fazer uma parceria público-privada, algo do gênero. Né? Muito legal, doutor. Os vereadores, né? Que se conscientizem, que não só na hora de pedir voto, né? Comece a fazer alguma lei. Vamos dar isenção, não, vamos dar um desconto no IPTU, né? Sim, bem legal. Um desconto no IPTU para protetores, um desconto de algum tributo para empresas, né? Que realmente ajude, né? Na verdade, se você prestigiar as pessoas que cuidam dessa causa, você está ajudando também, sem dúvida, né? Porque eu sei que não é fácil e as pessoas às vezes, que nem a Fabíola, que é protetora, e você, como médico, veterinário, a gente sabe que às vezes não ganha o que precisa ganhar porque fica com dó e acaba fazendo. A gente não tem o coração de largar, né? Porque quem gosta de bicho gosta mesmo, né? É verdade. É uma situação triste. Então, doutor, olha, eu vou ter que me
despedir de vocês. Imagina. Pena que é meia hora. Eu até já tô até triste por ter sido meia hora, mas eu vou querer ouvi-los de novo. Nós vamos marcar novamente, porque eu vou atrás dessas coisas para eu poder conversar a respeito até com a Secretaria de Saúde. Eu vou correr atrás disso. E vou conversar também com a OAB para ver se a gente, junto com a Comissão de Integração dos Movimentos Sociais, a gente consegue arrumar isso. Então, gente, vamos nos despedir aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. E o apelo é, não adote um animal se você não tem certeza do que você está querendo fazer, porque tem que pensar no quanto esse animal pode viver, né? É isso mesmo, Fábio. Boa noite, muito obrigado pelo espaço, né? Outros meios de comunicação deveriam dar esse espaço para a causa animal. Parabenizar os protetores, né? Que são seres especiais, que cuidam, que se dedicam, que se esforçam, né? E que quem é protetor sabe. E um apelo às autoridades para que reveja essa política no nosso município. É isso, gente. Né? Boa noite. Pensem nisso.